Provérbios capítulo 20, versículo 5. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, e diz assim, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Como você já sabe, a gente não pode ler um texto como o texto de Provérbios, que é um texto sapiencial, de sabedoria, sem considerar que ele não é um texto necessariamente narrativo. Ou seja, você pode pegar um versículo e ler sem problema. Não é igual ler um evangelho, que você pode sacar um versículo e ler achando que está fazendo uma maravilha, e você pode estar violando o texto. No caso dos provérbios, são uma coletânea de sabedoria dos sábios de Israel, inclusive de Salomão, que foram sendo reunidos durante a história. É por isso que a gente pode ler um versículo tranquilamente e tirar dele um princípio importante para a nossa caminhada espiritual. Esse texto tem um princípio assustador. Qual é o princípio? Quem não sabe por que faz o que faz, vive no engano. Quem não sabe o que faz e por que faz, vive enganado. O sábio está dizendo assim: é muito complexo entender quais são os propósitos do coração de um ser humano. Mas quem consegue discernir os seus próprios propósitos, vai lá no fundo, discerne e traz à tona os seus propósitos. É como se ele dissesse assim: olha, gente que anda com Deus não tem medo, não tem vergonha de discernir o que pensa, o que sente, o que deseja. Antes dos nossos comportamentos, irmãos, vêm os nossos sentimentos. Antes dos nossos sentimentos, vêm os nossos pensamentos. E antes dos nossos pensamentos, vem o mais básico de todos os motores da nossa experiência humana, aquilo que nos movimenta, que nos faz andar, que são os nossos afetos. Afeto aqui eu quero dizer aquilo que nos toca, aquilo que nos mobiliza, para o bem e para o mal. O que é um afeto? Afeto é aquilo que toca você. Eu trabalhei muitos anos como segurança pessoal numa empresa, e nós tínhamos uma regra nas relações profissionais, inclusive com os chefes que a gente tentava proteger, que era o seguinte: tem uma distância de segurança de um para o outro segurança e uma distância de segurança para o chefe. Você já deve ter tido essa experiência de estar conversando com alguém e a pessoa vai andando assim para cima de você, e você vai andando para trás. Já percebeu isso? A pessoa vem falando e vem andando, e no meu trabalho era a mesma coisa. Inclusive, para você poder ter uma reação, você não pode estar muito perto do seu colega, senão você mete a arma no cara, né? Não pode. O chefe é a mesma coisa, não pode estar tão perto dele que não consiga enxergar o que tem atrás dele. Então, se ele estava aqui, eu tinha que ter mais ou menos 2 ou 3 passos de distância dele, para conseguir enxergar por cima da cabeça dele, ou por cima dos ombros dele. Se eu estivesse muito colado e alguém se aproximasse aqui e desse uma facada nele, como é que eu ia defender? Ou seja, há uma distância que afeta a gente, e quando alguém se aproxima muito, nós somos afetados para o bem ou para o mal. É nesse sentido que eu quero que você pense na palavra afeto. Também tem a ver com amor, mas especialmente com essa ideia de aquilo que nos toca, que nos mobiliza, que nos faz ir para frente ou voltar ou dar meia volta. Afeto é aquilo que nos toca. Por isso eu fiz questão de ler Provérbios 25, porque a gente precisa saber como funcionam os nossos afetos. A orientação da Bíblia Sagrada é que a gente seja responsável em ordenar os nossos afetos, que a gente não pode esperar que os outros respondam pelos nossos afetos.
A gente não pode responsabilizar os outros pelos nossos afetos. Na verdade, nós temos que nos responsabilizar por eles. Para saber como a gente funciona e como funcionam os nossos afetos, a gente tem que saber uma primeira coisa: que os nossos afetos são ordenados por valores. Valor é aquilo que você preza. Não é necessariamente dinheiro, mas pode ser dinheiro, ou pode ser a falta de dinheiro. Valor é aquilo que você preza, aquilo pelo qual você luta. Valor é aquilo pelo qual você vive. Todo valor é baseado numa crença. Veja o caminho que eu estou fazendo. É um negócio meio maluco, mas dá certo, gente. Pensa assim, ó. Comportamento. Atrás de um comportamento sempre tem um sentimento. Atrás de um sentimento tem sempre um pensamento. Atrás de um pensamento tem sempre um afeto. Atrás de um afeto tem sempre um valor. Atrás de um valor tem sempre uma crença. Nós, como bons latino-americanos, quando a gente é afetado, a gente devolve o afeto. A gente não pensa. A gente só pensa depois que é afetado. Meu pai falava assim: tá cheio de crente leite moço aí, meu filho. Como assim, pai, crente leite moço? É, bateu, tomou. Latino-americano. Eu trabalhei com alemães. E o alemão é o seguinte: você diz um negócio para ele assim, ó, que atravessa os olhos dele assim, ele olha e sai. Você fala, caramba, ele não se ofendeu. Aí ele pensa, depois ele volta e fala contigo. Os europeus têm essa habilidade, eu não sei se é bem uma habilidade, mas essa facilidade. Nós latino-americanos não. Vide Facebook. Não é? É só olhar o Facebook, gente. O cara vai lá, põe uma letra, os negros vai lá e é uma confusão, e quem era amigo, que era irmão, já está se odiando, e uns mandando o outro para Cuba, para Venezuela, e os outros falando você vai tomar tiro na cara, e o outro... aquela loucura, gente. Por quê? Porque a gente não percebe, não discerne, não tem coragem de lidar com os nossos afetos. Quando alguém fala assim, eu gostaria muito que eu gostaria, é muito difícil dizer, gente, de um jeito que não fique assim, mas eu gostaria muito que o nosso país, que as pessoas do nosso país vivessem melhor. Aí o outro já fala, então vai para Cuba. A pergunta é, e o contrário também é verdade, não, porque eu quero armar a população. Aí o outro diz assim, seu assassino. Calma, peraí, gente, a pergunta é, você sabe o que afeta você? Se você sabe o que afeta você, para o bem e para o mal, você é responsável pelas escolhas que você toma depois que você é afetado. Semana passada eu fui no aniversário de uma prima da minha esposa, e nós estávamos voltando da casa dela, e a minha mulher, como toda mulher que fica sentada do seu lado no carro, ela faz também o papel do Waze. Então o Waze fala assim, virar à esquerda daqui não sei quanto tempo. Aí a sua mulher repete, quer dizer, a minha repete. E aí eu fico assim, qual que das mulherzinhas que eu ouço, a minha ou a do Waze? Aí ela já tinha falado umas, e a gente é assim, né, homem? Falou 2 vezes, desliga a chave, entra na caixa do nada e tô lá. Aí quando ia passando a entrada assim, ela falou, meu bem, eu já te falei. Aí eu falei, o quê? A entrada. Aí eu... Gente, nessa que eu fiz assim, olhei ali no retrovisor e fiz assim, eu subi naqueles lugarzinhos que não pode subir, né? Eu fiz aquele barulhinho, aí eu parei. Falei, Jesus, ia perder a entrada, quer dizer, ia dar uns 40 minutos a mais de viagem pra gente. Falei, caramba, tudo bem. Fiquei esperando uma brechinha. Quando eu fui entrar, veio um cara, parou na minha frente, abriu a porta do carro. Você acha que ele era o super-homem? Ele fez assim, ó. Falei, só faltava a cueca por cima da calça, irmão. O cara parou assim, ó, saiu do carro e eu falei, Jesus, e agora o que vai acontecer aqui? Seu louco, você me fez. Ele já veio assim, cara, totalmente afetado, assim. E eu falei, Senhor, não posso ficar aqui também. Que minha mulher vai pensar que eu sou um frouxo? Não. Peguei e falei assim, e você, não sei o que, super-homem. Aí eu vou te matar.
O quê? Vai me matar? Você não vai me matar, não. Vou sim. Sacou a arma e pôs na cabeça da minha mulher. Assim. A gente dentro do carro, ele fora do carro, com o carro dele, a porta aberta. Peguei o celular, pus no Viva Voz, disquei 190. Estou ligando para a polícia, camarada. Eu sou policial. Gente, que é isso? Falei, senhor, vamos conversar aqui, né? Você já ouviu falar assim de yoga, essas coisas assim? Cara, assustador. Minha mulher entrou em choque. E o cara ficou com a arma apontada para mim e não arredava o pé. Aí o pessoal começou a buzinar. Eu falei, buzina, gente, por favor. O pessoal começou a buzinar. Ele guardou a arma, saiu olhando para mim assim, bem comportamento de quem manja de segurança, saiu olhando com meus olhos, entrou no carro, virou, fez assim e foi embora. Tirei uma foto do carro, mandei para um amigo meu, que é policial civil. Ele me devolveu e falou assim, Jô, assim ó, esse cara foi preso 4 vezes. O policial que foi encarcerado 4 vezes. Receptação de veículo, passou a mão em mercadoria apreendida e distribuição de arma. 3 crimes que o cara tinha cometido. E esse não é um julgamento ao policial, mas é uma constatação de como anda a nossa sociedade. E aí depois a gente saiu daquele lugar, o cara saiu, eu parei num posto de gasolina com a minha esposa, e a primeira pergunta assim que veio ao meu coração, e eu tenho certeza que foi Jesus, não foi o diabo, foi Jesus, foi a seguinte: por que você se afetou tanto com a postura daquele senhor? Porque aquilo pegou você, quando ele pulou do carro lá na frente, por que você reagiu na mesma velocidade, até num tom mais alto que ele? Por que você se afeta com pessoas violentas? E aí só sobrou uma coisa para mim: vergonha. Vergonha. Por que você se afeta tanto com gente violenta? E aí eu fiquei ali com a minha esposa uma meia hora no carro, aquele silêncio literalmente de morte, porque poderíamos estar os 2 mortos. Porque não sei se você sabe, mas o gatilho de uma arma é muito sensível. É muito sensível. Essas coisas que a gente vê no filme, que o cara fica na frente do bandido com a mão no gatilho e fala um monte de coisa e faz discurso e a arma não dispara, é mentira. Gatilho de arma é uma coisa muito sensível. E ele ficou com o dedo no gatilho o tempo todo enquanto a gente tentava se entender. E aí veio esse sopro do Espírito Santo sobre mim assim, com essa pergunta: por que você se afeta tanto com gente violenta? E aí depois desse período ali, em silêncio com a minha esposa, a gente voltou, eu fui dirigindo e pensando: eu sei porque eu me afeto tanto com violência. Porque eu sou um ser humano, um homem, que cresceu num ambiente de violência. E que muitas vezes a violência afetou meu corpo físico. E depois afetou o meu jeito de pensar. A violência física, a violência da ausência, a violência da fome, um monte de violências. E quando eu lido com ela de novo, mesmo tendo passado tanto tempo depois, eu tento reagir a ela como eu não pude reagir quando eu era criança. Ou seja, os meus afetos precisam ser investigados. Quando você vê uma coisa escrita no Facebook e aquilo toma você e, sabe, vai para cima do teclado do celular e você escreve e você dá, sabe, bate assim, postei, tipo assim, publique-se, pá, aí você tem um prazerzinho ali. E depois? Então, meus irmãos, hoje a minha proposta é que a gente pense assim muito introdutoriamente sobre os nossos afetos, aquilo que nos mobiliza para o bem e para o mal. E a respeito desse assunto, nenhum ser humano na face da terra
pode dizer que não é afetado por nada. E o único ser humano que pisou a terra foi afetado de todas as maneiras e respondeu aos seus afetos e aos afetos dos outros sem nenhuma violência. O desafio de seguir Jesus é lembrar que a gente está diante de um ser humano que tinha todos os motivos para ser violento. E o texto bíblico vai dizer que nenhuma palavra violenta, nenhuma violência saiu da sua boca. O texto vai dizer que ele foi para o seu destino, para a sua morte, como uma ovelha muda para o matadouro. O texto vai dizer que quando ele está lá em cima na cruz, sabendo de fato quem ele era, sendo interpelado pelos seus algozes, os seus algozes dizem assim: mas você não é o filho de Deus? Desce daí. E extraordinariamente, ele não fala com aquelas pessoas e fala com o pai dele e diz assim: pai, tenha paciência, eles não sabem o que estão pedindo. Naquele dia que eu parei o meu carro e fiquei no silêncio de morte ali com a minha esposa, eu fiquei pensando assim: existe 1 milhão de quilômetros de distância entre eu e Jesus. Por uma atitude afetada, eu poderia ter perdido a minha vida e gerado mais uma viúva, ou poderia ter sido um viúvo. Então hoje, meus irmãos, quando eu leio: os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona, é um convite para que você pense: quais são as suas crenças? Eu não estou falando de ser seguidor de Jesus, porque ser seguidor de Jesus não está no campo das crenças, é outra conversa. O que eu quero que você pense é assim: quando você, como eu, fui afetado pela violência, eu desejo responder à mesma altura, tem uma crença aí atrás. Tem uma crença. Quando você diz assim: olha, assassino tem que ser morto mesmo, não tem que ter misericórdia para assassino, tem uma crença aí por trás, que às vezes você assumiu sem nenhuma reflexão. Sem nenhuma reflexão. Semana passada eu estava num debate na minha igreja com os jovens, falando sobre minoridade penal, né, que é o discurso. E eu sou pastor numa igreja oriental, chineses. E um menino pegou o celular, fez umas contas, foi no quadro e falou assim: ó, pastor, deixa eu falar aqui um negócio para você, que eu acabei de fazer uma pesquisinha rapidinha no Google, fiz umas contas. Aí depois do quadro, quanto custava para manter um menino na Fundação Casa por mês, e quanto custava matar e enterrar. Inclusive entrou na internet para ver quanto custavam os trabalhos de laudo técnico, para ver como o cara morreu, como é que faz para gerar atestado de óbito, quanto custa tudo isso. E ele disse assim: eu entendo o que você está dizendo, pastor, mas eu estou olhando aqui para os números, assim, 19 anos. E aí eu congelei naquela hora e disse assim para ele: meu filho, então você está dizendo que dinheiro é mais importante que vida humana? Ele falou: não, estou dizendo que é mais barato matar e enterrar do que educar. Sim, friamente. Depois eu fui descobrir a história dele. Como você sabe, os orientais, especialmente os chineses, trabalham muito com comércio. E eles têm a prática de guardar dinheiro em espécie em casa. Eles têm muita dificuldade de lidar com o banco. Eu mesmo, como pastor na igreja, não consigo receber com depósito bancário. Acredita, Renato? É uma vergonha, porque o cara vem com um bolinho de dinheiro para te pagar na frente de todo mundo. Aí você fica assim: Senhor, que vergonha. Eu faço assim, ó. Eu morro de vergonha. Eu falo: gente, ó, tem um negócio chamado banco, internet. Você vai, eu não sei como que é o processo, eu sei que vai o dinheiro para lá. Confia, por favor. Irmãos, estou desde fevereiro lá, não consigo fazer esses chineses me dar o dinheiro no banco. Eles vêm com papelzinho, com saquinho de pão com dinheiro dentro. Pois bem, o chinês guarda dinheiro em espécie em casa. O que o bandido sabe? Ele sabe disso, ele vai lá. Esse menino que fez as contas,
A casa dele foi assaltada 18 vezes. 18 vezes. É natural que ele seja afetado pela violência e responda como um ser humano violento. Qual tem sido o meu trabalho com ele? Meu trabalho com ele agora: meu filho, será que tem outro jeito de você responder à violência que você sofreu? Só tem esse. Ele anda com um taco de beisebol, de ferro no carro. Outro dia fomos tomar um lanche, eu vi aquele negócio e falei: que peça estranha nesse carro. Falei: que é isso aí? Aí ele: isso aqui é, já que eu não posso ter uma arma, é meu jeito de me defender. Por trás disso tem um medo terrível, um medo que pode levar ele e outras pessoas à morte. Quando você diz assim: eu acho mesmo que eu sou superior a uma pessoa que veio de outro país. Quando você diz assim: olha, não tem que dar espaço para refugiado não, Renato, acaba com esse projeto aí, porque os caras vêm aqui tomar nosso trabalho. Tem uma crença por trás disso, que muitas vezes você não avaliou, que você comprou, você assinou embaixo, mas você não avaliou. Quando você diz assim: bandido bom é bandido morto, começa que é uma inconsistência filosófica, né? Porque se morreu não é mais bandido, né? É cadáver. Então, cadáver bom é cadáver morto, deveria ser a frase. Mas se você pensa que violência se resolve com violência, que é possível a gente criar uma sociedade, uma cultura onde as pessoas sejam respeitadas, fazendo justiça com as próprias mãos, você tem que interrogar quais são os seus valores e suas crenças. Você já deve ter percebido, eu sou desse pessoal aí que não quer arma, mas eu entendo quem quer. Eu entendo de verdade quem quer. Mas a pergunta que eu faço para você é a mesma que eu faço para mim: quais são os seus afetos? Porque isso pega você e te tira da tua capacidade de pensar de maneira clara. Você pode estar pensando: ih, o pastor aí, não sei não, viu? Mas a pergunta que surge é assim: devemos reagir indiscriminadamente, sem nenhuma reflexão aos nossos afetos? A gente pode ser assim mesmo, bateu, tomou? A gente pode ser assim mesmo, confiar que o melhor jeito de eliminar os nossos problemas é ignorar a diversidade que a gente tem no nosso país? Será que o melhor jeito da gente construir uma sociedade que abasteça e cuide de nós todos indiscriminadamente pode ser feita à mão de ferro? Vira as páginas da sua Bíblia, que eu quero ler um texto que toca muito meu coração e que tem a ver com a nossa conversa. Salmo 139, versículos 23 e 24. O salmista, conhecedor da tradição de sabedoria do seu povo, também um sábio, percebe que aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, aquilo que é valor para ele, as suas crenças devem ser duvidadas, criticadas. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha e vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende. A gente não precisa, meus irmãos, de verdade, a gente não precisa de controle de comportamento. Controle de comportamento é para sociedades que são incapazes de pensar. Controle de comportamento é para bandido, que não pode viver em sociedade, por isso que ele é preso. Mas uma sociedade civilizada, que cresceu, que tem capacidade de diálogo, não precisa de controle de comportamento. Ela precisa de reflexão sobre o que pensa, sobre o que sente. Quando a gente desaprende a dialogar, tudo
tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Até acreditar que a eliminação do outro é a melhor resposta. E qual é o problema do diálogo? É que ele nos afeta. O diálogo nos afeta. Quando alguém está conversando com você e pensa diferente de você, ele mobiliza em você afetos que você não conhece. Quando você está tentando conversar com alguém que pensa diferente, tem algumas palavras, alguns gestos, até uma pausa no discurso pode mobilizar em você coisas que te levam para o teu passado e que você não tem nem noção. E qual é o problema? A gente não consegue investigar isso. A gente parte para uma resposta que, no geral, só piora a nossa situação. Meus irmãos, pense o seguinte: daqui a alguns meses nós chegaremos nas comemorações de Natal e Ano Novo. Quantas famílias vão passar as festas afetadas por um desejo de morte, de ira, de raiva, gente magoada, gente que não conseguiu conversar com o outro e vai lá no Facebook e faz um textão esperando que o outro veja, nem marca o outro, porque se marcasse seria legal, né? Marca a pessoa que você quer que ela saiba, mas não marca, põe lá e deixa a pessoa ver, porque a gente perdeu a capacidade de dialogar. E qual é a bênção do diálogo? É que quando eu estou diante de um outro ser humano, eu tenho a chance de ser afetado por ele e a chance de reconhecer os meus afetos e criticá-los. Olha que coisa maravilhosa que é a Igreja de Jesus Cristo. Não é um passe de mágica que a gente recebe os dons do Espírito. Não é um passe de mágica e uma oração que eu faço, e mesmo que eu passe a vida inteira orando, pedindo a Deus que me faça misericordioso, Ele não vai me fazer. Ele faz isso enquanto eu convivo. Ele me faz paciente enquanto eu convivo com pessoas. O que a teologia protestante ensinou para a gente? Ensinou o seguinte: você quer andar com Deus? Retire-se das relações, faça jejum e oração no mosteiro, vai para longe das pessoas, que vai acontecer uma coisa extraordinária, igual aquelas coisas de ir no monte orar. Fui muito nisso aí, ver o matinho pegando fogo, aquelas coisas, e é verdade, acontece. Agora, não funciona. Por quê? Porque a maior dádiva do Evangelho é a capacidade que Deus dá para a gente conviver. O maior escândalo do Evangelho é que a partir de Jesus nós somos da mesma família, e não dá para dizer, não quero você perto de mim, não dá para dizer, a gente discorda, portanto, que você vá para aquele lugar. Não dá, não dá. Olha o que Jesus disse para os discípulos em João 15: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. O que Jesus está falando é assim: olha, as pessoas vão saber que é real a minha presença, que eu sou Deus mesmo, quando eles veem que vocês são capazes de conviver sem se degladiar. E não é não se desentender, a gente se desentende. Para mim, a grande diferença entre amar e gostar é que amar é uma coisa que a gente dispensa para todo mundo. Jesus diz assim: se teu inimigo te pedir um copo d'água, o que você faz? Água para ele. Mas você não precisa necessariamente conviver dentro da tua casa com as pessoas que você não tem bons afetos, mas se ela bater na tua porta. Ou seja, amor na Bíblia Sagrada não é uma questão de sentimento, é obediência. Se teu inimigo te pedir água, dê-lhe água. A nossa grande dificuldade é que a gente não sabe diferenciar amar e gostar. Para mim, amar é servir todo mundo, e gostar é querer perto. Veja que interessante, quando a gente começa a caminhar com as pessoas, a gente começa amando, servindo, fazendo alguma coisa por aquela pessoa, e pode ser que essa relação acabe você gostando,
trazendo essa pessoa para o teu aniversário. E o contrário também é verdade. Você começa gostando de alguém, começa a conviver, e no final você fala assim: meu, quero te servir, mas não fica no meu pé. A grande pergunta, meus irmãos, é: quando nós somos afetados e as nossas crenças são reveladas e são colocadas diante dos valores do reino de Deus, será que há compatibilidade? Quando eu me descubro, como eu fui revelado naquele dia pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me disse assim: é isso aí, cara, essa crença aí na violência não é compatível com os valores do meu reino. E talvez eu só caiu a ficha para mim porque eu fiquei morrendo de medo de morrer mesmo. Morrendo de medo de morrer. Talvez não caísse a minha ficha. E ali ficou claro para mim: reagir indiscriminadamente, sem reflexão, sem crítica aos meus afetos, não condiz com os valores do reino de Deus. Contei essa história para o meu sogro falou: discordo, porque Jesus ficou irado e foi lá no templo e desceu o chicotinho em todo mundo. Falei: ei, sogrão, que é isso aí? Calma, não, Jesus não estava irado quando ele fez o negócio do chicotinho. Se você ler o texto, você vai ver que ele faz o chicote. Não é assim, ele vai num lugar, pega um chicote e sai batendo. Demora. A ira do homem não revela ou não opera a graça de Deus. E eu quero que você pense nisso. Primeiro, sempre diante de alguém, diante de um discurso, diante de uma situação, você está recebendo o privilégio de Deus de ser tocado nos seus afetos. E como você é um ser humano, não é um ser irracional, Deus espera que você responda aos seus afetos. E não precisa ser cristão para responder aos afetos de acordo com a vontade de Deus. Qualquer ser humano bem criado, bem formado, vai olhar outro ser humano e falar assim: esse afeto aqui de morte não tem nada a ver com humanidade, não tem nada a ver com civilização. Até um cara que não conhece a Deus sabe reconhecer que tem afeto bom e afeto mau. A grande questão, meu irmão, minha irmã, é que a gente está sendo afetado por tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente não aprendeu a reconhecer os nossos afetos, a gente não aprendeu a questioná-los nem criticá-los. E quando a gente menos espera, a gente já está envolvido numa rede de maus afetos. Falei com o Renato esses dias que em São Paulo eu estou começando com alguns amigos um movimento para acolher pessoas que estão definhando por causa do momento político do nosso país. Gente que não consegue dormir, gente que não consegue dormir, gente que não consegue sair das redes sociais, mandando mensagem, recebendo mensagem, indo fazer comentário no Facebook do outro que é da oposição, gente que está ficando doente. E aí conversei com alguns professores lá na PUC da psicologia e eles disseram: a gente está começando um movimento. Eu falei: eu queria participar. Aí peguei umas dicas com os caras, já juntei outros irmãos, fizemos um encontro, 70 pessoas. Qual era o convite? Você que está sentindo que esse momento de tensão no nosso país está afetando você, venha orar conosco. 70 pessoas. Imagina que eu não fiz nenhuma conversa sobre política, né, gente? Porque senão não ia ter oração, né? Ia ser flecha para todo lado. Então eu falei: não vamos conversar sobre política. O que a gente vai fazer aqui, gente? Nós vamos orar. Vamos orar em grupos, vamos orar pelos nossos afetos, pelos nossos familiares, pelo nosso país, pelos candidatos, pelas propostas, mas não vamos conversar sobre política. Gente, foi um negócio extraordinário. Quando as pessoas começaram a orar, acabou a oração e virou um choro coletivo. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu falei: Deus, o que eu faço agora? Ele falou: chora também, meu filho. Eu comecei a chorar também. Aí as outras pessoas souberam: por que você não me convidou? Por que você não pôs no Facebook? Não, porque nós mandamos convites para pessoas específicas. E as pessoas vieram, 70 pessoas. Imagina o que é isso, 70 pessoas que seguem Jesus, que estavam incapazes de reconhecer os seus afetos.
elas estavam incapazes de responder de uma maneira que agradasse a Deus. Como elas respondiam? Bloqueando gente no Facebook, terminando o relacionamento. E pasmem os irmãos, neste grupo tinha uma noiva e um noivo. A noiva veio e o noivo não sabia. Aí os dois se olharam, eu falei, um deve ser petralha e o outro deve ser do bolso. É a confusão aí. Sentei com os dois depois. Qual era a briga? Exatamente essa. A moça a vida inteira envolvida com um projeto social, vendo a realidade da pobreza das pessoas nas periferias de São Paulo, e o moço veio foi afetado de outra maneira. Quando eles começaram a discutir as ideologias, eles se desentenderam e desmancharam o noivado, gente. E eu falei assim, em nome de Jesus, pega essa aliança agora, rapaz, vai buscar onde está a sua aliança, para com isso. O cara pegou a moto e foi buscar a aliança em casa. Refizemos o noivado lá naquela noite. Para com isso, gente. Mas demorou 2 horas de conversa, só para ajudá-los a identificar os afetos dele. Por que ela se ofendia tanto quando ele falava algumas coisas? Por que ele se ofendia tanto porque ela falava outras coisas? Então, meus irmãos, nessa noite o meu apelo a você é: não tenha medo de reconhecer os seus afetos. Não tenha medo de reconhecer aquilo que te afeta na fala do outro. E não veja isso necessariamente como uma afronta, mas como uma oportunidade de crescer. Quando algo nos afeta, a gente pode colocar na categoria de ameaça ou de oportunidade. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido com os meus irmãos chineses. No alfabeto chinês, o mesmo ideograma que é usado para oportunidade é usado para ameaça. O que determina é o contexto do texto. É o mesmo desenho, que aliás é dificílimo. É a mesma palavra. O que determina é o contexto. É a mesma coisa com as nossas relações. Você pode olhar uma fala e ouvir uma fala em tom de ameaça, mas você pode ouvir aquilo e dizer assim: Senhor, isso está mobilizando muitas coisas no meu coração. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero ler um último texto com você. João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34, texto conhecidíssimo. E eu lembro bastante da minha adolescência desse texto, porque um dia meu pai fez um exercício comigo, com os meus irmãos, com os primos, todo mundo que morava em casa. Ele disse assim: imagina que, meu pai era todo cheio das histórias, imagina que os alienígenas invadiram o mundo, e eles dominaram, e agora as pessoas não podem mais seguir a Jesus, e eles dão para você uma única chance. E eles dizem assim: você não pode ter mais seu livro, você não pode mais ir no encontro da sua religião, porque agora nós vamos mandar no mundo. Você só pode fazer uma coisa: escolher um texto do seu livro sagrado. Que texto vocês escolheriam? Aí deu a Bíblia na nossa mão e cada um tinha que escolher seu texto. E eu lembro claramente meu irmãozinho mais novo, Samuca, que hoje é um monstro de 2 metros de altura. Ele falou para meu pai: pai, qual que é aquele texto lá que fala que a gente tem que amar as pessoas igual Jesus amou nós? Meu irmão era irmãozinho, devia ter uns 14, ele devia ter 8, 9. E nunca mais saiu da minha mente esse texto, João 13, 34, o texto que diz que a gente tem que amar as pessoas, meu irmão disse, como Jesus amou nós. Olha que lindo isso, gente. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja que o critério para os nossos afetos é o amor. O critério para validar ou invalidar como a gente se comporta, o critério para validar ou invalidar para como a gente sente, o critério para validar ou invalidar como a gente escolhe, não é o amor por nós mesmos. É o amor com que Jesus nos amou. Como Jesus nos amou? Sacrificialmente, se entregando por nós.
Se eu não conseguir usar esse critério nas minhas relações com os meus irmãos, o que sobra é a barbárie. Se eu não conseguir olhar para o irmão que pensa diferente de mim e falar assim: meu irmão, eu vou sacrificar a minha vontade, a minha racionalidade e vou conviver contigo, o que sobra é a violência. Qual é o meu desafio nessa noite? Essa música que os irmãos cantaram no louvor. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho que saiu do critério da tua palavra, mas do critério da pessoa de Jesus. Até porque é possível ler a palavra de Deus e justificar quase tudo. Você sabe disso. Dependendo da origem de quem lê, dependendo da escola teológica de quem lê, a gente justifica quase tudo. O pior é que a gente justifica aquilo que Deus mais odeia, que é a morte. Então o convite não é para que você reveja a sua vida só a partir da palavra, é a partir da pessoa do Cristo. Eu lembro de um debate que haviam dois grandes homens muito conhecidos no Brasil, teólogos, e um teólogo cristão e um outro teólogo judeu. E perguntaram para o teólogo cristão qual era a coisa mais importante da Bíblia. E o teólogo cristão deu uma resposta, e quando chegou na vez do teólogo judeu, aquele teólogo que para mim parecia muito mais um seguidor de Jesus do que um judeu, disse assim: o mais importante do texto não é o texto, é a pessoa do texto. Eu falei: esse cara é cristão, porque foi exatamente isso que Jesus ensinou, que a gente não precisa se agarrar no texto, a gente tem que se agarrar na pessoa de Jesus. E a pergunta é: Jesus responderia aos afetos dele como eu estou respondendo? Jesus decidiria diante dessa situação como eu estou decidindo? Não importa o que diz o texto, importa o que diz a pessoa para o qual o texto nasceu. Nós não temos um texto só, nós temos uma pessoa. E no fundo a gente sabe, meus irmãos, porque a pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, habita em nós, e a gente sabe que o caminho do Evangelho do Reino de Deus é o caminho do perdão, é o caminho do amor, é o caminho da reconciliação. A gente sabe que no fundo não é o caminho de eliminar o outro, mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer e pedir ajuda. O nosso orgulho nos faz abrir a porta da nossa casa para a morte. O nosso orgulho nos faz abrir o nosso coração para a possibilidade da violência. Termino com uma frase de um filósofo dinamarquês que disse o seguinte: a maior realização de um homem é a de deixar Deus ajudá-lo. A maior realização de um homem é a de deixar Deus ajudá-lo. Eu não sei quanto a você, mas eu cheguei num ponto na minha caminhada como pastor, como cristão, não só pela situação do país, mas por tantas outras situações em que a violência estava espreitando o tempo todo a minha vida. E naquele dia que eu vi uma arma apontada para minha esposa, eu disse assim: Senhor, pode ser que isso aconteça de novo, mas não vai ser porque eu reagi à violência com violência. Que é o que Jesus diz no Sermão do Monte, que no final aqueles que buscam a justiça serão perseguidos. Não tem problema ser perseguido pela justiça. O ruim é ser perseguido, ser encontrado pela morte porque fez coisa errada. Eu quero ser contado entre aqueles irmãos que podem ter perdido a vida porque fizeram o que Deus mandou, não que perderam a cabeça e deixaram seus afetos dominar seu corpo, sua mente e suas escolhas, e criaram ao redor de si mesmos uma cultura de violência. Feche seus olhos, meu irmão, eu quero orar com você, minha irmã. Queria pedir que o pessoal do louvor já viesse aqui para a gente cantar Sonda-me, ó Deus. Essa tem sido a minha canção. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor,
Nós somos tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos, tão incompetentes, mas nosso orgulho nos faz pensar que temos o controle sobre todas as coisas, e pior, temos o controle sobre nós, mas a gente não se compreende, a gente não consegue perceber aquilo que nos afeta. A gente é tão pequeno, Senhor, e a gente se gaba de coisas tão grandes, mas a gente é tão pequeno. Eu quero começar essa oração reconhecendo isso, Senhor, reconhecendo por mim e pelos meus irmãos. Nós reconhecemos, somos pequenos, somos incapazes, incapacitados de controlar os nossos desejos, somos falhos. A gente não consegue, Senhor, criticar os nossos afetos, a gente não consegue perceber os valores que estão por trás da nossa ira, do nosso ódio, a gente não consegue perceber as crenças que superam às vezes a nossa confiança na Tua Palavra, a nossa confiança no Teu amor. A gente não percebe, Senhor. Tem paciência com a gente, tem paciência com a gente, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos de nós mesmos. Nessa noite nós queremos orar cantando e cantar orando. Sonda o nosso coração e revela para cada um de nós se nós já enveredamos por um caminho de violência, de maldade, de ódio, de desprezo, se nós já enveredamos por caminhos que desejam a eliminação daquele que pensa diferente de nós. Revela ao nosso coração nessa noite, Senhor, se as nossas crenças são incompatíveis com os valores do Teu reino. Revela para nós essa noite, Senhor, se nós já cometemos violência com a nossa boca, com os nossos textos, se nós já cometemos violência com a nossa indiferença para com o nosso irmão. E dá para a gente o privilégio, o milagre do arrependimento. Obrigado por esses irmãos que se reúnem aqui todos os domingos, pela vida do Renato, da sua esposa, da liderança dessa igreja. Obrigado porque essa comunidade tem se tornado um referencial na cidade, e que ela continue assim, Senhor. E eu te peço, continua a boa obra que o Senhor começou aqui, e se para essa boa obra que o Senhor começou aqui for necessário mais uma vez a gente ser colocado diante da luz e da Tua Palavra, do espelho, nos coloca nessa condição hoje, e opera em nós arrependimento, e que a gente tenha coragem de assinar embaixo e dizer: é verdade, Senhor, sim, Senhor, eu enveredei por caminhos de violência, mas eu não quero mais agir assim. Que essa noite seja noite de renovação do nosso coração, de ressurreição dos nossos afetos, que seja uma noite de redenção para as nossas crenças e para os nossos valores, Senhor, e que nós possamos ser contados entre aqueles que estendem a mão para receber o que sofre, que abre os braços para acolher o pecador, não que deseja a morte do pecador. Que essa noite seja a noite onde o Teu Espírito sopre sobre nós o fruto do Teu Espírito Santo, que é amor, essa capacidade de colocar o outro em primeiro lugar. Que essa noite seja a noite de salvação para o nosso intelecto, para a nossa razão, para os nossos raciocínios, e que a gente passe a pensar com a mente de Cristo, para a Tua glória, Senhor. Recebe o nosso canto, que é uma oração, e revela para nós, e enquanto o Senhor revela tudo que não Te agrada, não nos deixa temer, nos abraça, Senhor, para que a gente não tenha medo e seja acolhido pelo Teu amor. Enquanto o Senhor mostra os nossos pecados, coloca-nos no Teu colo e sopra no Teu ouvido que nós somos filhos amados e que o Senhor tem prazer na nossa existência, para
para que a gente não seja derrotado pelo medo e nem pela culpa, mas que a gente se levante renovado, com um coração novo, porque nos sabemos amados pelo Senhor, e que a gente saia por essas portas para amar as pessoas, independentemente das crenças delas, independentemente das posições delas. Que nós voltemos a abraçar aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, mas que nos afetaram e a gente escolheu a ira, a indiferença, o ódio. Que essa noite seja noite de redenção dos nossos afetos. Recebe a nossa canção e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.